Olá pessoal, tudo bem? Na nossa primeira aula de revisão, super revisão para os vestibulares, nós conversamos sobre as conjunções coordenativas e subordinativas, certo? Certo, claro que certo. Mas, para continuarmos o nosso bate-papo sobre este conteúdo, eu gostaria de lembrá-los, né, de algo extremamente importante. Eu falei assim, todas as vezes em que você for resolver uma questão que diz respeito ao uso de conjunções ou locuções conjuntivas, fiquem atentos. Por quê? Porque não é só olhar para a conjunção e achar que ela não possa ter uma outra utilização. Como assim, professora? Por exemplo, o como. Como. Quando a gente fala na conjunção como, a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? Que o como determina comparação, não é isso? Então veja assim, por exemplo, ó, ela é carinhosa como a mãe, ó, ela é carinhosa como a mãe é, certo? Então veja que esse como realmente determina a ideia de quê? De comparação. Perfeito? Perfeito. Mas eu coloquei aqui mais dois exemplos para que nós pensemos juntos, né? O primeiro é, como não gosta de cálculos, desistiu do curso de matemática. Ops! Aqui é comparação? Estou comparando uma coisa a outra? De jeito nenhum. Então veja que esse como, ele não introduz uma ideia de comparação. Que tipo de oração nós temos aqui, ó? Ele não gosta de cálculos, tá? Ele não gosta de cálculos. Então, o que aconteceu? Ele desistiu do curso de matemática. O fato dele desistir é causa ou é consequência? Aqui é uma consequência, não é? Qual é a causa da desistência dele em relação ao curso de matemática? A causa é porque ele não gosta de quê? De cálculos. Então veja que esse como é uma conjunção que determina a introdução de uma ideia de causa. Portanto, aqui o como ele é usado como uma conjunção causal e não como uma conjunção comparativa. Certo, pessoal? Estão entendendo, né? Olha esse como. A viagem aconteceu, primeira oração, como imaginávamos. Pera lá, é comparação? De jeito nenhum. Estou dizendo que a viagem foi, né, aconteceu conforme imaginávamos. Então esse como é uma ideia de conformidade. É conformidade. Então, é uma conjunção conformativa, ou seja, resumindo, temos aqui como comparação, como conformidade e o como, tá? Nós temos as orações aqui invertidas, né? A oração principal com a subordinada, certo, pessoal? Por isso a vírgula, né? E esse como introduzindo uma ideia causal. Entenderam sobre o que eu falei? Mais uma, só para ter certeza de que você me entendeu. Olha lá, nós entramos e sentamos. Nós imaginamos que o E sempre é ideia de adição, só que não. Só que não, tá? Sempre não. O E é, de fato, uma conjunção aditiva. No entanto, nem sempre, por isso, analisar o contexto. Aqui, ele adiciona, nós entramos e sentamos. Correu muito, vírgula e, ó, já é um indicativo. Vírgula antes do e acontece em algumas circunstâncias. E em uma delas é quando esse e não tem valor de adição. Porque quando ele tem valor de adição, não existe vírgula. Pessoal, isso é regra gramatical, tá? O e, como adição, ele não comporta o uso da vírgula. Agora, quando uma vírgula vem antes do e, possivelmente, que é esse caso, tá? Ele tem um valor diferente de adição.
Qual é o valor? Ó, correu muito e não pegou o ônibus. Ele correu muito, mas não pegou o ônibus. Então veja que esse E, ele não tem o mesmo valor que esse, que é de adição. Ele tem valor de adversativo, certo? Dito isto, tudo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as ocorrências do uso do que é uma conjunção que aparece em inúmeras construções, certo? E que nós encontraremos bastante nos vestibulares. O que? Ele é coordenativo. Ele pode ser coordenativo? Pode. Olha que interessante. Ele pode ser um coordenativo explicativo, ou seja, ele pode ser uma conjunção coordenativa explicativa. Exemplo, não me pergunte, que não darei a resposta. É só você substituir esse que por uma conjunção equivalente, pessoal. Ó, não me pergunte, pois não darei a resposta. Então, esse que aparece aqui, ele tem valor o quê? Explicativo. Olha que interessante. Ele pode ser também, né, um coordenativo que determina uma ideia aditiva, tá? Uma ideia aditiva. Eles falavam que falavam. Ó, eles falavam e falavam e falavam. Então, esse que é uma conjunção aditiva. Perfeito? Pode também ser uma conjunção coordenativa aí, ó, alternativa, tá? Uma que outra roupa seria perfeita para o evento. Olha só, uma ou outra roupa seria perfeita, tá? Então, uma ou outra roupa, tanto uma quanto a outra, tá? Seria perfeita para a roupa. Então, ele tem valor o quê? Valor alternativo. Legal? Agora, e o que subordinativo? Acontece? Se acontece, tá? Extremamente importante você entender a colocação desse que como valor subordinativo. Olha lá, eles nunca me visitaram. Perdão, eles nunca me visitam, que o preço da passagem é alta. Ai, professora, que construção feia. Pessoal, não estamos falando de construção feia ou bonita, estamos falando da correção do quê? E o vestibular, nós temos bastantes construções com as quais muitas vezes temos aí um certo embate. Por quê? Porque achamos estranhas essas construções. Tá bom? O que nos cabe? Interpretá-las e classificá-las. Olha só, eles nunca me visitam, tá? Que o preço da passagem é alta. Então, quando eles não me visitam, o fato deles não me visitarem é uma consequência, não é uma consequência? Qual é a causa? A causa é o preço da passagem que é alto, né? Não é isso? Então, aqui nós temos consequência e aqui nós temos causa. Portanto, esse que é uma conjunção causal, uma vez que ele introduz uma oração subordinativa adverbial causal, certo? Olha a ideia de consequência. Trabalham tanto, primeira oração, que conseguiu o emprego. O fato de trabalharem muito, né? Trabalharem tanto, isso aqui é uma causa, não é uma causa? Qual é a consequência, né, de toda esta dedicação, de todo esse trabalho árduo? A consequência é que conseguiu, né, ó, trabalham tanto que conseguiram, deixa eu só arrumar aqui, né, trabalham, são eles, né, que conseguiram o cargo. Ou seja, eles trabalham tanto que em consequência de todo esse esforço, eles conseguiram o que queriam, que era o cargo. Então, aqui nós temos a consequência. E aqui tem causa. Só para lembrá-los, onde tem causa, tem consequência. Onde tem consequência, tem causa. Agora, o que também pode ser concessivo? Ótima colocação do que. Olha só, relevante que seja esse assunto, não me interessa. Relevante que seja? Que estranho, professora. Substitua, pessoal. Embora seja relevante, embora esse assunto seja relevante, ainda que esse assunto seja relevante,
não me interessa, tá? Então aqui nós temos essa ideia de concessão, tá? A ideia de concessão. Ou seja, é interessante, me impede de... o fato dele ser, o fato dele ser relevante, importante, me impede de não me interessar por ele? Não. Então pode ser muito interessante, mas não me interessa, tá? Então, aquilo que é expresso em uma oração não significa que a outra ação ela não permaneça, tá? É interessante e mesmo assim não me interessa, tá? Essa é a ideia da concessão. O que pode ser comparativo? Fazer bolo em sua casa é melhor. É melhor que fazer na minha casa, tá? É melhor do que fazer na minha casa. Então, nós temos aqui uma relação de causa e consequência? Não, professora, uma relação de comparação, tá? Se eu comparar a minha casa com a sua, fazer na sua casa o bolo é melhor do que a minha, tá? Então, esse que, valor comparativo, né? Agora, nós temos ainda esse que com a ideia de final. Se é final, é finalidade, tá, gente? Finalidade. Exemplo, vamos correr que chegamos ao ponto de ônibus. Vamos correr que chegamos no ponto de ônibus, substitua. Vamos correr para que cheguemos, né? Estamos só arrumando o verbo, para que cheguemos ao ponto de ônibus. Vamos correr a fim de que cheguemos ao ponto de ônibus. Então, uma ideia de finalidade. Nós vamos correr com uma finalidade. Qual é esta finalidade? Chegar ao ponto de ônibus. Então, esse que tem o valor de finalidade. Tá, respirar um pouquinho e retomar então. O que é muito utilizado, não é isso? Ele é muito utilizado, significa que esse que ele pode ter valor de conjunção coordenativa, pode ter o valor de conjunção subordinativa, tá? E o que pode ter valor de conjunção integrante. Nós já vimos isso na nossa primeira aula de revisão, tá? Agora nós vamos ver um uso do que extremamente importante, tá bom? O que como pronome relativo. Pessoal, isso aqui cai demais nos vestibulares, tá bom? E muita gente acaba errando aquilo que era para ser fácil, certo? Quando é que o que ele é um pronome relativo? Você vai fazer um teste, tá bom? Vou ensinar você vai fazer um teste. O que será um pronome relativo quando ele puder ser substituído por o qual e as suas flexões, tá? O que significa o qual e suas flexões? O qual, a qual, os quais e as quais. Quando você puder substituir esse que por um pronome relativo, significa que ele tem a função de quê? De pronome relativo, pessoal. Simples assim, tá? Não tem dificuldade. Lembrando vocês de que é um pronome relativo. Pronome relativo é aquele pronome que retoma um termo, que se relaciona a um termo, retomando esse termo para então correlacioná-lo àquilo que vai ser escrito posteriormente, tá? Então ele retoma para continuar. Seria mais ou menos isso, tá bom? Então só vamos fazer o teste aqui, ó. O menino que saiu é meu irmão. Eu posso dizer o menino é masculino e é singular, certo? Então eu posso dizer assim, o menino, o qual. Posso dizer o menino, o qual? Posso, professora. Então esse aqui é um pronome relativo? É. Vamos fazer o teste na próxima. A pessoa que trabalha vence na vida. Pessoa, feminino, singular. A pessoa a qual trabalha vence na vida? Sim, sim. Ótimo, são pronomes relativos. Então, ó, você já sabe agora
como classificar um que como pronome relativo. Mas esse conteúdo vai além, né? O que pode ser perguntado? Né? São duas perguntas às quais precisamos responder. A primeira delas, o vestibular pode te perguntar qual é a função sintática desse que. Ele é um pronome relativo, mas qual é a função sintática? Simples, você vai justamente, digamos assim, classificar os termos desta oração, tá? Você vai fazer uma análise sintática, seria basicamente isso, para responder a esta pergunta. Por exemplo, quem é o menino? Esse que não retoma menino? Retoma, não retoma? É como se eu dissesse assim, ó, o que? O menino, porque o que retoma menino. Sintaticamente falando, qual é a função desse sintagma o menino? Professora, o menino é que saiu, o menino saiu, tá? Então, aqui nessa oração, o menino é o sujeito simples. Não é o sujeito simples? Não é o sujeito do verbo sair? É o menino saiu. Horas, se o que retoma sujeito, se o que como pronome relativo retoma esse núcleo, né, menino, que é o sujeito, qual é a função sintática do que? De sujeito, queridos. Sujeito. Está fácil. Então, o que você precisa fazer? Você vai fazer assim. Identificou que o que é um pronome relativo. Tá, professora, já fiz isso. Agora, você vai observar o termo que ele recupera, o termo ao qual ele se refere, cumpre qual função sintática? É de sujeito? Então, o que tem função de sujeito? É um objeto direto? Então, o que? Ele é classificado como objeto direto e assim por diante. Retomando um elemento da oração, ele cumpre a mesma função sintática que esse elemento que foi retomado. Tudo bem? Lembram-se? Falei que eram duas observações. Essa é a primeira. Qual é a segunda, né, que o vestibular ama fazer? Olha só. A pessoa que trabalha. Trabalha é o primeiro verbo e vence o segundo. Concordam comigo? Então, vem cá. Venha cá, né? Como é que eu divido essas orações? Eu tenho um período composto. Então, qual é a primeira oração? A pessoa vence na vida. Que trabalha é uma oração. Então, ó, essa oração começa aqui e termina aqui, tá? Ó, a pessoa vence na vida, certo? É pronome relativo? É pronome relativo. Se é pronome relativo e se ele introduz uma oração e se nós temos um período composto, então o que nós temos? Uma oração subordinada, vou escrever aqui, oração subordinada adjetiva, tá? Ela é adjetiva. E o que nós vimos sobre a adjetiva? Que uma oração adjetiva ela pode ser restritiva ou explicativa. Tá, e qual é a diferença? Simples. Quando você explica, você usa vírgula ou vírgulas. Quando você restringe, você não usa vírgula ou vírgulas. Então, só observando do jeito que está escrita, você já sabe que ela é uma restritiva, tá? Ela é uma restritiva. O que significa isso? Ó, a pessoa que trabalha vence na vida. Todas as pessoas vencem na vida? Segundo este período? Não, professora. Apenas aqueles que trabalham. Apenas a pessoa que trabalha é a pessoa que vence na vida. Trabalhou, vence na vida. Não trabalhou, não vence na vida. Tá? Então, nós temos aqui o que como pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Aí o vestibular vem lá e pergunta para você assim: o fato de colocarmos as vírgulas, mudarmos, né, a oração tal, tirando a vírgula ou colocando a vírgula, não compromete a gramática? Não, não compromete a gramática. A gramática não compromete. Agora, o que compromete? A semântica, pessoal. Se com vírgula restringe, não, com vírgula explica, sem vírgula restringe. Então, deixei de ter uma restritiva, ó, não é mais restritiva. Ó, isolei por vírgulas.
ela passa a ser uma explicativa. Muda o sentido? Claro que sim. A pessoa que trabalha. Quando você explica, você generaliza. Quando você restringe, você particulariza. Você tira uma parte do todo, tá? Você isola uma parte, não é todo mundo, certo? Mas quando você explica, você apenas está dizendo, olha gente, a pessoa, qual pessoa? Toda pessoa, tá? Que trabalha, vence na vida. Então basta trabalhar que todos vencerão. Certo? Então não estou mais restringindo, particularizando, eu estou generalizando. E vou repetir, me desculpem até a minha redundância, mas isso é certeza, tá? Em vestibulares aí, pelo menos uma, duas questões nós tenhamos voltadas aí para pronome relativo ou uso de vírgula explicando ou restringindo. Então tomem cuidado, tá bom? Prestem bastante atenção, vou repetir. Da restritiva para explicativa, a diferença é que a explicativa usa vírgula e que a restritiva não usa vírgula, tá? Sintaticamente falando, se perguntar apenas correção gramatical, com vírgula ou sem vírgula, tudo bem, porque existem as duas classificações. Mas e o sentido é o mesmo? De jeito nenhum, tá? Então estaria errada essa questão caso lhe perguntassem isso. Terminamos por hoje, pessoal. Atenção, conjunção, pronome relativo. Boa prova!